Olá, vamos falar um pouco sobre os imunomarcadores com aplicação clínica para a prevenção do câncer do colo do útero. Existem vários biomarcadores em estudo e até sendo utilizados em algumas instituições e laboratórios, mas vamos comentar aqui os que têm evidências consistentes e que foram considerados em diretrizes clínicas. Estou falando da dupla marcação por P16 e Ki67 para a citologia e o P16 para a histologia. Começando pela dupla marcação, enquanto a citologia com coloração de Papa Nicolau, convencional ou meio líquido, avalia a morfologia celular, na dupla marcação é avaliado se há marcação simultânea pelos dois marcadores na mesma célula, em marrom e vermelho. É realizada em meio líquido, a positividade independe de avaliação morfológica e tem demonstrado melhor reprodutibilidade entre examinadores. Isso ocorre numa situação biológica aberrante em que há expressão exagerada de P16 para conter a multiplicação celular, induzida por tipos oncogênicos de HPV, e a presença de Ki67, um biomarcador que expressa proliferação celular. Numa situação de normalidade, ambas proteínas não devem ser encontradas simultaneamente, já que uma expressa o freio na multiplicação e a outra a proliferação. A dupla marcação denota que a célula está sofrendo transformação. Em termos práticos, na citologia, a pergunta que se deseja responder é se essa célula parece anormal. Já na dupla marcação, a pergunta é: essa célula está biologicamente transformada? Essa figura procura demonstrar a diferença entre o ciclo celular normal e o ciclo desregulado pelo HPV. No cenário normal, o controle do ciclo celular é feito principalmente pela proteína PRB, que inibe o fator de transcrição E2F e impede a proliferação desnecessária. Nesse contexto, a expressão de P16 é baixa e o Ki67 aparece apenas em células que estão se dividindo de forma fisiológica. Quando há infecção por HPV oncogênico, a oncoproteína E7 inativa a PRB. Isso libera o E2F, levando a uma ativação contínua do ciclo celular e proliferação descontrolada. A célula tenta compensar essa perda de controle aumentando a expressão de P16 como um mecanismo de bloqueio. No entanto, essa tentativa é ineficaz, porque a ação da E7 persiste. Como resultado, a célula mantém a atividade proliferativa, evidenciada pelo Ki67 positivo, e ao mesmo tempo que apresenta níveis elevados de P16. Essa coexistência de P16 e Ki67 na mesma célula é biologicamente anômala e representa um marcador direto de desregulação oncogênica induzida pelo HPV, estando associada a lesões de alto grau. O ponto-chave é: a célula em transformação é uma célula que tenta parar e ao mesmo tempo está proliferando. Para comparar o desempenho de testes utilizados na triagem de mulheres HPV positivas, os autores do volume 18 das monografias do IARC atualizaram uma meta-análise publicada em 2019 com estudos publicados até 2020. Aqui ressaltamos a comparação entre a citologia com dupla marcação versus a citologia ASCII-US ou pior, após a genotipagem mostrar a presença de tipos de HPV diferentes de 16 e 18. Não cabe a comparação quando os tipos de HPV são os 16 e 18, porque nessa situação o risco de lesão precursora é em torno de 20% e não há necessidade de triagem para a colposcopia. Na comparação dessas duas estratégias para a detecção de NIC2, podemos observar que a citologia com dupla marcação foi um pouco menos sensível e um pouco mais específica, resultando bastante os encaminhamentos para a colposcopia. Já para a detecção de NIC3, não houve diferenças estatisticamente significativas. Esse desempenho levou a Organização Mundial da Saúde a publicar uma atualização de suas diretrizes em 2024, recomendando, entre os testes de triagem, a dupla marcação. Nesse diagrama, podemos lembrar o que é hoje recomendado no Brasil e como a dupla marcação pode ser inserida. Aqui procura-se mostrar que quanto maior o risco de uma lesão precursora, menor a necessidade de exames até o tratamento. Então, a partir de um teste de HPV negativo, a mulher tem um risco muito baixo e pode repetir o teste em 5 anos. Caso positiva, com a genotipagem mostrando a presença dos HPV 16 ou 18, a mulher já deve ser encaminhada para a colposcopia e, caso positivo, ou seja, presentes achados anormais maiores, ela já deve ser tratada independentemente de biópsia.
Já na presença dos tipos de HPV oncogênico diferentes de 16 ou 18, é necessária uma segunda triagem, que no Brasil é a citologia reflexa. Se estiver alterada, a mulher deve ser encaminhada para a colposcopia. Caso normal, ela não precisa de colposcopia, mas deve ficar em vigilância, pois ela tem um risco relevante de lesão precursora nos próximos anos. Por isso, ela não deve retornar ao rastreamento a cada 5 anos, mas repetir o teste de HPV em 1 ano. Já quando se utiliza a citologia com dupla marcação, ela deve ser utilizada no lugar da citologia reflexa. Caso positiva, deve motivar o encaminhamento para a colposcopia. Caso negativa, devido à sua maior sensibilidade e, em consequência, maior valor preditivo negativo, a mulher poderá repetir o teste HPV em 2 anos. Agora vamos falar um pouco sobre o uso do imunomarcador P16 em imunohistoquímica. Esse documento, conhecido como Projeto LAST, é o resultado do trabalho conjunto de representantes do Colégio Americano de Patologistas e da Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical, publicado em 2012. A recomendação mais conhecida é de normatizar a nomenclatura histológica para as lesões relacionadas ao HPV no trato genital inferior em apenas 2 categorias, de alto e baixo grau, em analogia ao sistema Bethesda para a citologia. Mas um dos grupos de trabalho se dedicou à busca de evidências e construção de recomendações de uso do imunomarcador P16 em biópsias. Para ilustrar o uso do P16 na imunohistoquímica, trouxe alguns exemplos muito evidentes existentes no mesmo documento. Esse é um caso em que alguns patologistas poderiam ter dúvidas ao afirmar que se trata de uma NIC2. A imunomarcação forte pelo P16 de 2/3 do epitélio acometido favorece o diagnóstico de NIC2. Nesse outro caso, o epitélio está muito fino e com células metaplásicas, o que dificulta o diagnóstico diferencial entre uma metaplasia imatura e uma lesão precursora. A forte imunomarcação pelo P16 permite o diagnóstico de uma lesão de alto grau. Esse outro caso exemplifica situações desafiadoras, como num corte tangencial, em que não se vê a membrana basal e perde-se o parâmetro para estimar a espessura comprometida do epitélio. A ausência de imunomarcação pelo P16 confere segurança para o patologista excluir uma lesão precursora. Esse é um outro exemplo de utilidade do P16. Em A, temos uma histologia de uma biópsia fragmentada, inicialmente classificada como negativa. Mas devido ao alto risco da paciente, por exemplo, uma citologia de alto grau, foi revista utilizando o P16. Em C está destacado um pequeno fragmento que corou fortemente para esse imunomarcador, denotando uma lesão de alto grau que não havia sido percebida nas imagens iniciais. E mostra um resumo das indicações do uso do P16 em imunohistoquímica, como recomendado no projeto LAST. De longe, a maioria das situações está associada à dúvida diagnóstica para o MANIC2, mas também é recomendado em situações de dúvidas em biópsias negativas ou mostrando baixo grau, e em mulheres com risco aumentado pela citologia prévia ou presença de HPV 16 ou 18. Outras situações são consideradas mais raras, como na diferenciação de mimetizadores e quando há desacordo entre patologistas com base apenas na morfologia. Os autores estimam que o P16 poderá ser útil em menos de 20% das biópsias. Por fim, nesse slide mostra a probabilidade de regressão de NIC2 em função da positividade para P16 em estudo realizado na UFRJ e na Fiocruz, com dados desde 2006 até 2022 e com uma nova análise até 2024. Nesse estudo, não foi possível demonstrar uma associação estatisticamente significativa entre a ausência de regressão e positividade para P16. Os achados também foram encontrados em outros estudos. Essa questão recebeu muito destaque a partir da publicação do projeto LAST, que em outro trecho sugeria que as NIC2 P16 positivas deveriam ser tratadas. De fato, a imunomarcação por P16 denota a replicação descontrolada das células infectadas por tipos oncogênicos do HPV, mas esse é o retrato de um momento e desconsidera outros fatores determinantes da evolução clínica dessa lesão, principalmente a idade e a imunidade. O fato é que nenhuma das diretrizes consultadas para adaptação para as nossas diretrizes faz recomendações de tratar ou não mulheres com NIC2 em função da positividade para o P16.
Em resumo, o que considero que devemos ter em mente para nos auxiliar na prática clínica? Primeiro, que a dupla marcação por P16 e KI67 é uma opção à citologia após o teste da NHPV positivo para tipos diferentes de 16 e 18. É realizada em meio líquido e é solicitada pelo ginecologista. Já a imunohistoquímica pelo P16 tem como grande indicação a dúvida quando se trata de uma NIC2 e não deve ser considerada isoladamente para a decisão de tratar uma mulher com uma biópsia mostrando NIC2. É realizada no bloco parafinado da biópsia e deve ser solicitada pelo patologista e não pelo ginecologista. Muito obrigado por sua atenção.